Boa noite a todos. Estou aqui agora em vídeo para falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Como há semanas atrás, eu perguntei se o pessoal gostaria de nós estudarmos um pouco o Evangelho segundo o Espiritismo, e como me abriu esta possibilidade, estou aqui trazendo, então, o primeiro capítulo, a primeira parte do Evangelho, né? Desse Evangelho de amor, redivivo, que tanto nos ajuda. Quero deixar bem claro aqui que eu não sou pastor, não sou padre, apenas um divulgador da doutrina espírita, ou seja, um divulgador do Evangelho do Mestre Redivivo. E claro que aqui vamos tirar algumas dúvidas, né? Explicar um pouquinho para vocês o que é a doutrina espírita, para aqueles que não conhecem, né? Diferenciar o que é espiritismo e espiritualismo, né? Porque o espiritismo, o foco dele é o Evangelho do Mestre. A gente segue Jesus. Nós não temos dogma nenhum. E quanto espiritualista, eles têm os dogmas deles, como Candomblé, Umbanda e tantos outros. E nós também respeitamos muito, como respeitamos a Igreja Católica, como respeitamos os evangélicos, porque nós estamos aqui todos simplesmente para crescer e evoluir neste planeta. Ok? Desejo a todos uma boa leitura. Vou gravar também em áudio, para aqueles que não puderem assistir o vídeo. Vou passar também a lição para vocês, para que vocês possam ir acompanhando. Vou baixar o Evangelho segundo o Espiritismo também, para poder passar para vocês. Então, nós vamos começar com o Evangelho, primeiramente, falando sobre a doutrina espírita, né? A base da doutrina espírita. E a base da doutrina espírita foi através do codificador, né? O maior codificador, daquele que divulgou, o que, na verdade, nos trouxe a compreensão do que é a doutrina espírita. Tá? Então, para isso, nós temos os livros que norteiam a base da doutrina. Nós temos o Livro dos Espíritos, okay? Que é um livro que ele fala de ética e de regras, né? Que podemos e que não podemos fazer. Ele foi publicado em 15 de 4 de 1857. Temos o Livro dos Médiuns, que é a educação mediúnica, o trabalho de interação com a espiritualidade e com a materialidade, né? Publicado em 1861, com 159 anos. O Livro dos Espíritos tem 163 anos. Temos aquele do qual nós vamos estudar um pouco, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, aqui. Esse é Kardec, ok? Que ele traz moral e conduta, os preceitos moral do Cristo, publicado em 15 de 4 de 1864. Temos o livro da Gênesis, que estou sem ela aqui, publicado em 1868, que fala da criação da humanidade, corpórea e espiritual. E tem a Obras Póstumas, ou seja, a biografia de Kardec, de Allan Kardec, 1890, com 130 anos, que foi publicada, e até por falta de tempo, bem depois de sua morte. Explicar aqui quem foi Allan Kardec. Allan Kardec, na verdade, o seu pseudônimo, ele foi buscar em uma de suas reencarnações, né? Devido à situação da época, onde os cristãos, tudo aquilo que era fenômeno natural, fenômeno espiritual para eles, era bruxaria. Então, claro, Kardec, por ser uma pessoa pública, ele escolheu o nome de suas reencarnações para poder fazer divulgação de todo o trabalho da doutrina espírita, né? O nome verdadeiro de Kardec é Leon Denisard Rivaio, discípulo de Johann Heinrich Pestalozzi, grande educador e pedagogo. Kardec, ou seja, Leon, ele era pedagogo, gramático, autor, linguista, tradutor de francês, matemático, filósofo, ou seja, o cara era um cara de um cabedal muito grande. E foi escolhido por todas essas interações e, é claro, pela sua seriedade e destreza para fazer a codificação
da doutrina espírita. Codificação, ou seja, ele, junto aos espíritos, trazer a compreensão do que era a doutrina espírita. Ele nasceu em Lyon, na França, em 3 de 10 de 1804, e desencarnou 31 de 3 de 1869, com 64 anos. Mas ele teve a sua, vamos dizer assim, fiel escudeira, que deu continuidade aos seus trabalhos, que foi Amélie Gabrielle Bidet, sua grande mulher e esposa, artista plástica, que após a sua morte deu continuidade a todo o trabalho de Kardec. Nasceu em 21 de 11 de 1795 e faleceu em 21 de 1 de 1883. Claro que aqui nós vamos trazer a origem do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Ou seja, segundo a visão espírita. Claro que tudo que tem aqui, tá, tem na Bíblia, Velho Testamento e Antigo Testamento. Claro que os Espíritos trouxeram aqui uma formatação mais clara e mais compreensiva. Essa obra traz, na sua primeira parte, a introdução e o objetivo da obra, para que ela foi feita, claro que para trazer a moral, porque é o seguinte, Kardec ele percebeu que além de regras, de éticas e regras, precisaria existir um livro que trouxesse o quê? A moral do Cristo, né? Trazer o ensinamento do Cristo. Então foi junto aos Espíritos que eles foram fazendo o Evangelho, né? Então, traz a introdução, o seu objetivo e obra, que é o primeiro capítulo da introdução. O segundo, a autoridade da doutrina espírita, ou seja, os ensinamentos da doutrina espírita. O terceiro, notícias históricas, tá, que vocês vão ver quando eu passar para vocês, das passagens de Cristo. Os precursores da doutrina cristã e do espiritismo, Sócrates e Platão. Tá? E todos aqueles que fizeram parte da biografia deste livro, em consonância às comunicações e tudo aquilo que existe até hoje. O Evangelho segundo o Espiritismo é pautado, ou tem o seu pilar, no Antigo Testamento, Novo Testamento, nos 27 cadernos dos discípulos do ensinamento de Jesus. E, é claro, uma das vertentes, ou da base, é o Livro dos Espíritos, que lá, quando Kardec questionou aos Espíritos, né, onde ele procuraria isso, e Kardec era uma pessoa muito cética, então, vamos supor, ele fazia a pergunta para os Espíritos, ele fazia uma pergunta aqui, uma pergunta em outro país, em outro lugar distante, quando chegava, as perguntas eram as mesmas respostas, né? E Kardec, na verdade, começou com tudo isso quando ele ficou sabendo das mesas girantes, que acontecia um evento, como se fosse um festival, um carnaval, sei lá, um teatro, onde as mesas, elas giravam, né? Perguntavam, as pessoas perguntavam alguma coisa para as mesas, conforme o seu giro, ela respondia. E chamaram Kardec e falaram, vamos lá ver isso, você precisa ver isso, porque ele trabalhava com fenômenos espirituais, ou paranormais, vamos dizer, e ele foi lá. Aí ele falou assim, gente, aqui existe um princípio inteligente, existe algo que faz isso mexer. Foi aí que ele começou todo o trabalho do doutrina espírita. E no Livro dos Espíritos, a pergunta 170, quando ele começou a confeccionar o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, e nela diz assim, o que fica sendo o espírito depois de sua última reencarnação? Ou seja, depois de tantas reencarnações que nós vemos aqui, espírito bem-aventurado, espírito puro. Na pergunta 614, o que deve entender por lei natural? Todas as leis da natureza de Deus, pois Deus é o autor de tudo. Pergunta 621, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência de cada um. Ou seja, que carregamos em nós a lei divina. Pergunta 627. Visto que Jesus ensinou a verdadeira lei de Deus, qual a utilidade do ensinamento dado pelos Espíritos? Terão de nós ensinar algo mais? De nos ensinar a lei de amor e caridade. Para isso, começa a doutrina. Jesus falava em parábolas para confundir os hipócritas, ou seja, os fariseus, os publicanos, os judeus, né? Mas havia aqueles que compreendiam, com certeza,
E essas pessoas éramos nós. Com certeza nós estávamos lá. Pergunta 339. No momento de encarnar, o espírito sofre perturbação semelhante à que experimentamos antes de encarnar? E ele diz o seguinte, muito maior, e sobretudo mais longa, pela morte. Pela morte, perdão, o espírito sai da escravidão, ou seja, deixa o corpo. O nascimento entra nela. Porque nós precisamos desse corpo para vir para cá, para nós burilarmos nosso defeito, nossas arestas, cumprir com tudo aquilo que nós nos comprometemos em reencarnações passadas, para que possamos aqui, nesta terra, sermos espíritos melhores. Nessas questões, Allan Kardec, ele vincula o quê? A doutrina espírita aos ensinamentos mestre. Ele faz o quê? A união. Traz a moral prática, a sociedade religiosa, ou seja, a sociedade e o religioso, a filosofia e o mundo em geral. O livro dos Espíritos é a ética e a moral, como já disse para vocês. Perdão, a ética é a regra. O evangelho é a moral e a conduta. A doutrina espírita ela é uma doutrina de ciência, religião e filosofia. Não é só pela religião. Ela trata do ser humano, desculpa, na sua integralidade. Né? Quem nós somos, por que nós estamos aqui, por que nós passamos por tantas dificuldades. Né? Diante disso, o Evangelho traz a máxima do Cristo. Vínculo entre religião, sociedade, a prática das nações. E nós temos aqui, então, as 5 obras que foi estruturada a doutrina espírita. E ela traz a lei de Deus, a lei divina, traz os livros como ensinamento, as 5 obras, e Jesus como professor e mestre. Ou seja, estruturando assim o Evangelho segundo o Espiritismo. Allan Kardec, sendo um grande pedagogo, estruturou o Evangelho segundo o Espiritismo pedagogicamente em capítulos da seguinte sequência. Tá? Então, ele tem a base do Evangelho, quando começa o Evangelho, explicando o Evangelho. Tá? Primeiro, não vim destruir a lei, ele vem dar cumprimento à lei, ele vem trazer novas situações através do amor. Meu reino não é desse mundo. Ele explicou que ele não é daqui. Ele é do mundo muito maior, muito superior. Né? E que também nós somos e um dia chegaremos lá. Que esse é o item 2. O item 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Não é só a Terra. A Terra é um planeta ainda muito inferior a tantos outros que existem, como existe outro mais inferior também. Né? Mas que elas nos servem para que nós pudéssemos vir aqui e nós nos transformarmos. Por isso que às vezes nós nos perguntamos, nossa, mas um planeta com tantos problemas, com tantas dificuldades, com tantas situações adversas, por que eu tenho que estar aqui? Me conviver com a criminalidade, corrupção, né? Com o latrocínio, é para que nós percebamos que isso jamais podemos fazer novamente, porque com certeza já fizemos. Né? Nós já crescemos bastante. Mas todos eles, quanto nós, desculpa, estamos no caminho da evolução. Eles também vão chegar à evolução como nós. E, além dessa introdução, né, desta parte, ou seja, tem a parte da introdução e essa parte que é a parte, vamos dizer assim, básica, né, que é a base do Evangelho, nós temos outros capítulos que falam sobre a redenção individual, ou seja, o estado de pureza, onde o espírito não necessita mais reencarnar aqui. Então, o capítulo 5, bem-aventurados aflitos. Se nós compreendemos essa aflição, entendemos isso, porque acontece o seguinte, nós gostamos de sofrer, né? Ah, como a gente gosta de sofrer. E a gente faz da nossa vida um sofrimento, por tudo. O que é sofrimento? O sofrimento é um sofrer com aumento. Ou seja, eu peguei essa tesoura, tirei daqui e passei para cá. Ela sofreu uma ação. Agora, se eu pegar essa tesoura e acabar me machucando, eu fiz um sofrer com aumento, né? Então, eu costumo fazer, ou nós costumamos fazer, das coisas desse tamanho, enorme. A partir do momento que eu tenho essa compreensão, né,
que as minhas aflições, as minhas adversidades, elas podem ser amenizadas pela nossa condução do caminhar aqui na Terra. O capítulo 6, o Cristo Consolador. O Cristo veio para nos trazer boas novas. Dizer, olha, calma, existe uma vida melhor na frente, e mais tarde eu vou dizer para vocês. Bem-aventurados os pobres de espíritos, capítulo 7. Ou seja, o que é ser pobre de espírito? É ser pobre de não ter nada? Não. É ter o coração limpo. Né? Como diz o item 18. Bem-aventurados os pobres de coração, que não temos ressentimento, mágoa, ódio, raiva, rancor, vingança. O capítulo 9. Bem-aventurados são os brandos e pacíficos. Ou seja, não precisamos mais degladiar com ninguém. Né? Nós não brigamos mais para comprovar nossa honra. Né? Não precisamos matar mais. Né? Bem-aventurados que são misericordiosos, 10. Compaixão para com os outros. Essa é a primeira parte, ou seja, a segunda parte da redenção individual no Evangelho. E traz, em torno de tudo isso também, a orientação do exercício diário da redenção individual. Grande transformação íntima. A reforma interior. Sermos melhores a cada dia. Por mais dificuldade, por mais problema que tenhamos. Capítulo 11. Amar ao próximo como a si mesmo. Aí a máxima do Cristo. Amar ao teu Deus, ao teu próximo a ti mesmo. Mas eu preciso me amar primeiro. Desculpa. Preciso me amar primeiro. Se eu não souber me amar, eu não consigo amar ninguém. Mas o amar, a mim, não é amar e querer as coisas. É saber que eu estou errado e o que eu posso fazer para me melhorar. Compreender as minhas ações. 12. Amar o vosso inimigo. Parte mais complicada, né? Mas a gente tem que prestar atenção numa coisa. Nós vimos para a Terra aqui com um acordo muito grande com todos os nossos familiares e principalmente com nossos inimigos, para que nós possamos, junto a eles, com eles, nos melhorarmos. O 13. Que a vossa mão esquerda não saiba que a vossa direita faz. Eu não preciso falar nada do que eu faço, de bom ou de melhor para alguém. O que importa é o coração. O que eu estou fazendo de coração. Me perguntaram, Oswaldo, se eu não faço bem nem mal, então eu não estou fazendo mal. Está, porque você não está fazendo bem. Né? Honrar teu pai e tua mãe. Lembra que eu falei da situação que a gente vem todo mundo junto? Isso aqui. Agradecer ao pai e à mãe pela oportunidade que eles nos deram de reencarnar, porque nós fizemos um acordo com eles, de nos deixar reencarnar aqui na Terra, de nos trazer aqui na Terra, independente de qualquer situação. Independente de qualquer um. Às vezes, uma mãe, ela doa um filho para alguém criar, porque ela não tem condição de criar, e essa criança passa fome. E às vezes a pessoa não entende. Nós devemos agradecer a isso. Porque quando nós, antes de reencarnarmos, fazemos uma reunião, escolhemos quem vai ser nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nossos avós, primos, primas, tios, tias, amigos, amigas e principalmente inimigos. Para que nós vamos todos juntos, para a gente trabalhar na nossa evolução. Fora da caridade não há salvação. O que dizer? Se eu não faço bem, não faço mal, estou fazendo mal. O trabalho da caridade é constante. É o auxílio ao próximo. Amar a teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. Não se pode servir a Deus a mamão. Só tem um único Deus. E é Ele a quem tem que servir. Seres perfeitos. Vamos cumprir a nossa etapa. Burlar nossos defeitos, nossas regras. Né? Vamos trabalhar na nossa transformação moral. Né? Nessas regras que o Evangelho nos dá, da moralidade, né? Da ética. Apagar nossas arestas. Compreender que nós estamos aqui todos no único trabalho de uma evolução espiritual. E seres perfeito é fazer o bem, sem olhar aqui. Esta parte do Evangelho é o ensinamento prático da nossa transformação. Aí temos a redenção coletiva. Já vamos no capítulo 18.
porque o último lá era o 17. Muitos chamados e poucos escolhidos. Nós estamos todos aqui na Terra. Todos. Nesse trabalho edificante de amor e de luz. Somos chamados para trabalhar na ajuda de nós mesmos e do nosso próximo. Mas muitas vezes não compreenderam isso. Mas escolhidos sim. Nós temos esse trabalho de redenção e de amor. E é esse trabalho que não somente eu, mas como todos os meus amigos e colegas que estamos nessa jornada fazemos. De pelo menos trazer um pouquinho de alento e acalento para alguém. E para nós mesmos. Mesmo que nós sejamos espíritos, que nós temos conhecimento, para nós também é difícil. A fé transporta montanha. Fé e esperança. As duas andam junto. Nunca desistir, nunca desanimar. Nunca ó céu, ó vida, ó azar. Isso não existe. A síndrome da hiena. Né? Nós vamos pegar essa síndrome. Ou a síndrome da Gabriela. Eu sou sempre assim, você assim. Não. Eu vou mudar. A gente precisa mudar. Para que nós sejamos espíritos melhores. Ou nessa reencarnação ou em outras. Os trabalhadores de última hora, que são chamados na ajuda do próximo, como está acontecendo agora. Com esses enfermeiros, médicos, assistentes que estão trabalhando diretamente, horas e horas na ajuda contra o combate dessa pandemia. Qual o nosso trabalho do lado de fora? Seguir os protocolos que têm que ser seguidos. Porque essa doença está acabando com todos, principalmente no nosso país. Que precisamos orar, mas fazermos a nossa parte. Fazer com que o outro entenda que devemos seguir todos os protocolos que precisamos. Não separai o que Deus juntou. Deus juntou todos nós. Porque muita gente fala assim, mas Deus juntou marido e mulher. Não é só marido e mulher, não. Nossos filhos, nossos parentes. Lembra que eu falei que nós íamos todos juntos? É isso. Todos nós no mundo somos únicos. Somos um só. No amor a Deus. Ele juntou todos nós. Nós não podemos nos separar. Eu estava lendo uma reportagem que Chico, antes de se encarnar, ele disse que se até 2019 não houvesse uma guerra bélica, onde traria o ódio e a raiva, viria uma guerra muito maior, mas que traria o quê? A benevolência, o amor, a caridade. E é isso que nós estamos vendo. Estamos distantes de todos, mas unidos a todos no coração. Onde uma ferramenta desta nos traz, ou nos faz nos aproximar. Esse é o capítulo 22. Então nós falamos sobre o capítulo 18, 19, 20, 21, 22 e o 23, moral estranha. Que moral é essa que nós temos? Quantos falam, declamam em nome de Deus e não utilizam a máxima que ele deixou? Ou seja, em nome do Cristo. Que não utiliza a máxima que ele deixou. Mais para frente nós vamos ver isso. Não ponhais a candeia debaixo do alqueiro. Ou seja, nós somos luzes. Vamos ajudar quem precisa. E quando a gente passa a iluminar alguém, é passar aquilo que nós temos no nosso coração de amor, de bondade. Quando ele diz a candeia, não colocar a candeia, ou seja, a lamparina debaixo de alguma coisa, porque a lamparina tem que ficar em cima, tem que ficar iluminando. E a oração é a iluminação. Quando nós fazemos a oração à noite, ou quando eu faço a oração à noite, como todos nós fazemos, né? Não só nós nesse grupo, mas tem outros grupos também, nós emanamos luz. E essa luz é levada aonde o espiritual precisa. Buscai e acharais. Tomar cuidado com isso. As coisas só nos acontecem porque nós deixamos. Nós vamos buscar a Deus, buscar a Jesus. Porque muitas coisas acontecem e nós falamos, culpado é Jesus, culpado é Deus. Não, nós somos nós, integralmente nós. Que esse é o 25. Capítulo 26. Dai graça, o que de graça recebeste? Deus nos deu a vida. Deus nos deu a condição de aqui estar. Deus nos deu a condição de ter os nossos dons. Eu de ser professor, o outro de ser médico, o outro de ser engenheiro, a dona de casa, o profissional das empresas, indústria. Vamos trabalhar nesse dom que Deus nos deu e ensinar quem precisa. Porque nós devemos ensinar. Dentro de trabalho mediúnico, a gente fala da nossa mediunidade. Mediunidade é o quê?
é a ligação entre o plano espiritual e o plano material, que somos nós. Fontes de energia. Vamos trazer essa energia boa, de alegria, de paz, e transferir isso para as pessoas que precisam. E temos a redenção final. A reunião do homem com Deus. Pedir, obtereis. Sabe pedir? Ajoelhe se quiser. Ajoelhe-se na beira da cama e ore a Deus para que lhe dê força nesse seu caminhar, ou no nosso caminhar. Para que tenhamos força de ter todo o enfrentamento de tudo que está acontecendo e nos melhorarmos a cada dia. E o 28, a coletânea de preces, que é uma coisa linda. As preces que podemos fazer para ajudar aqueles que precisam. E nesse contexto, então, diante de tudo isso, nós aqui denominamos a religião no significado da união com Deus. A base do Evangelho é a verdade, primeira parte. A redenção é o caminho. A redenção individual, perdão. A redenção coletiva, a vida. Jesus é caminho, verdade e vida. E tem um livro desse chamado Caminho, Verdade e Vida, que é lindo. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que ele vos enviará outro Consolador para que fique convosco sempre, quando ele sabia da hora dele. Mas quem é esse Consolador prometido? Quem é esse Espírito de verdade que tanto se fala? Consolador prometido é a doutrina espírita, que nos esclarece quem nós somos. Por que nós viemos aqui? Por que nós estamos aqui? Tirando as amarguras, a angústia, a tristeza e compreender essa mecânica da nossa vida aqui na Terra. Por todas as dificuldades que nós passamos e por que nós passamos por ela? Porque 100% nós somos responsáveis por isso. E trazer aqui também alguns dados históricos. Você me pergunta, só por que Moisés? Quem foi Moisés? Moisés foi um dos precursores também do cristianismo, né? O escolhido para tirar os hebreus do jugo dos egípcios. Naquela época, os faraós, ou o faraó, ele mandou matar todas as crianças recém-nascidas, porque ele sabia que ia nascer um Messias, né? Ele tinha medo que esse Messias realmente seria o rei e ia acabar com tudo, mas o reino de Deus não era para acabar, o reino de Jesus não era para acabar com tudo. Foi isso que Judas não entendeu. Judas achou que o Jesus era um rei, que ele vinha aqui, matava todo mundo, todos aqueles pessoal do Egito e pronto. Não, não era isso que ele veio mostrar. Ele veio mostrar o reino de Deus, o reino de amor. E Judas se equivocou e o entregou. Mas Judas foi o primeiro que Jesus foi tirar do seu pecado, vamos dizer assim, né? E falou para ele, não se turbe. Isso tinha que acontecer. Então Jesus sabia de tudo que ia acontecer. Então cada um fez a sua parte dentro do que foi o propósito da transformação humana. Muitos colocam Judas para bater com... Só que eu não posso bater, matar, mas Judas fez o papel dele. Aquele era o papel dele. E o interessante mais ainda, né? Que as pessoas ainda se pegam nesse detalhe. Que eu falo, não pegue mais o detalhe do Cristo na cruz. Tudo aquilo tinha que acontecer e Jesus sabia de tudo aquilo. Porque se nada daquilo acontecesse, nós não teríamos o que nós temos hoje. E nós precisamos entender também outra questão. Você me pergunta por que o sábado para os judeus é sagrado. Então ele diz assim, guarda o dia do sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás todo o seu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro que está dentro das tuas portas, para que o teu servo e tua serva descanse assim como tu. Lembra-te de que foste servo da terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali com a mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia do sábado. Deuteronômio 5, 12, 15.
O sábado foi literalmente o dia que eles conseguiram sair do Egito, né? E o interessante ainda que, principalmente por ter sábados que os hebreus foram libertados, Moisés, né, sabia da existência, né, do Mar Vermelho, que tinha um fenômeno natural lá, que era o quê? Quando a maré baixava. Sabe como o tsunami vai embora? Então ele sabia exatamente a hora e o dia. Então, aquela história de folha de Ana, que bateu o cajado, agora, não, aqui nada existiu. Ele sabia como até hoje é. Né? A água se afasta porque é um fenômeno natural, seca o leito do mar, isso no Golfo de Suez. Né? Ele sabia a hora exata, então por isso que ele chegou no horário de início, conseguiu atravessar com todos os hebreus. Os egípcios foram muito mais depois, e eles foram chegar justamente na hora em que o mar estava voltando e acabou com muitos dos egípcios. E eles conseguiram a travessia. Né? Essa é a história real. Moisés recebe de Deus, depois que ele vai para Canaã, para a terra prometida, ele recebe de Deus as tábuas dos 10 mandamentos. Né? Houve todo o equipamento do bezerro, de ouro, mas ele conseguiu reverter tudo. E a tábua traz duas situações. A primeira parte da tábua, pergunta, por que ela é dividida em dois? Porque não deu para escrever numa só? Não. Que a primeira traz o quê? A relação homem com o divino, com Deus. E a segunda, as regras do homem, que deve ser entre eles. Olha que interessante. Mas Moisés, além dos 10 mandamentos, ele trouxe uma lei humana disciplinar, porque eles estavam numa terra onde não se tinha nada, só tinha um maná, aquelas plantinhas que eles comiam, né? E as pessoas defecavam, então precisa ter uma condição muito maior, não poder comer muita carne, não poder, por isso que eles dizem, não se pode comer carne, não é nada disso. Né? Por uma questão o quê? De higiene, literalmente isso. Né? E ele, por tudo isso, ele ele fez 613 disposição de ordens e proibições, inclusive ela, a questão da carne, enfim, né? De carne de porco, essas coisas. Que em hebraico, essas 613 disposições tem o nome de Torá, que é o que ele segue, que significa instrução de comportamento. Olha que legal. Mas Jesus veio e disse assim, além de tudo isso, e tem uma coisa muito mais legal. Amar a teu Deus e teu próximo a ti mesmo. Se você conseguir fazer isso, você vai conseguir se melhorar. E outra, Jesus nos trouxe um novo sentido da lei da evolução humana. Nós não ficamos mais parados naquele tempo. Vocês podem se melhorar sim. Vocês podem ser melhores. Só vai depender de vocês, não mais de ninguém. Não mais de ninguém. A lei de Deus traz a obediência e deveres para com Deus. E a lei mosaica traz a disciplinar. Olha que lindo, né? Essa é a primeira parte do Evangelho. De tantas outras que nós iremos falar ainda. Jesus nos trouxe uma forma de viver, uma outra maneira de viver, e nos remeter que existe um mundo melhor. Para nós nos esperamos. Mas nós temos que nos transformar dia a dia, nos melhorarmos, ter esta vida futura. Ele não veio destruir lei nenhuma, ele só veio complementar o cumprimento à lei de Deus. Que não existe só um universo. Não existe uma única terra, perdão, nesse universo. Existem infinitas, das quais muitos são habitadas e nós nos conhecemos, é claro. Mas nós não estamos nessa por quê? Devido à nossa evolução ainda tão pequena. Dentro de uma escala, nós estamos na segunda parte, né? Na terra de expiações e provas, que trouxemos para cá de outras encarnações, nossas provas, expiar o que nós estamos fazendo de certo e de errado aqui. E a terra é uma grande escola para que nós possamos aprender a nos melhorar enquanto espírito e matéria, para que possamos atingir a nossa perfeição moral. Porque tecnológico nós somos de tudo, mas a moral nos falta. Claro que precisamos de muitas reencarnações. Né? Como diz Jesus, meu reino nesse mundo
E nós também não é. Nós temos uma pátria espiritual. De volta para casa, como diz a música, né? Para a verdadeira pátria. Claro que a gente nos compraz, a gente nos ficamos tristes, choramos pela partida ou pela passagem daqueles que já se foram. Mas cada um está cumprindo a sua parte, a sua etapa. E nós cumpriremos a nossa também. Esse foi o trabalho da lição do Evangelho, primeira parte, de tantos outros que tem ainda que falarmos. Cada semana eu vou passar uma parte para vocês. Que Deus abençoe, que Deus ilumine e os proteja. Dê uma ótima noite, mais tarde eu passo a oração para vocês. Que Deus os abençoe, agora e sempre. Amém.